Vamos dar início ao nosso primeiro painel, tá bom? Ele tem o tema Proteção e Inovação, os desafios da regulação e da inteligência artificial. A inteligência artificial está revolucionando indústrias e transformando a maneira como trabalhamos. Nós nos comunicamos e tomamos decisões. Mas, junto com essas oportunidades, surgem desafios igualmente significativos. Como garantir inovação sem abrir mão da proteção? É um questionamento, não é mesmo? Como estabelecer diretrizes éticas e regulatórias que acompanham o avanço tecnológico sem sufocar a criatividade? Neste painel, reunimos especialistas de ponta para discutir os impactos, as implicações e as soluções possíveis para regular a inteligência artificial de forma equilibrada e sustentável. Prepare-se para uma conversa essencial sobre o futuro de um dos temas mais críticos do nosso tempo. Antes de a gente dar início a esse painel, nós teríamos aqui a participação da Samara de Castro, não é? Ela é uma pessoa que faz parte da equipe da Presidência da República, que está, nesse momento, tendo uma reunião para discutir o tema no Senado, tá? Para aprovar, né, a lei desse tema, não é? Da inteligência artificial. Ela estaria aqui presente e, por conta de ter coincidido com a data do evento, ela não pôde vir presencialmente, mas ela mandou um vídeo para a gente com a sua fala sobre o tema, tá bom? Então, vamos assistir. Bom dia, pessoal. Eu gostaria muito de estar aí com vocês hoje. Infelizmente, não foi possível, justamente por de uma parte do debate que vocês vão ter por aí, falando sobre inteligência artificial. A gente está aqui em Brasília. Essa semana é uma semana decisiva para o PL 2338, que é o projeto de lei que trata sobre inteligência artificial, que vem sendo discutido já há bastante tempo. É um projeto de autoria do senador e presidente Rodrigo Pacheco, relatado pelo senador Eduardo Gomes, e que nós, do governo federal, estamos bastante empenhados em organizar para que essa regulação aconteça, que ela realmente seja equilibrada e que a gente tenha um processo inteligente de organização desse espaço no país. Eu queria aproveitar a oportunidade e estar falando para vocês aqui, estou gravando aqui hoje na noite de terça-feira, para que vocês escutem aí na manhã de amanhã, né, quarta-feira, mas aproveitar que hoje foi um dia bastante intenso no Senado, onde a gente teria a votação do relatório na Comissão Temporária de Inteligência Artificial. Essa votação foi suspensa, ela vai ser retomada na quinta-feira, às 9 da manhã, para justamente a gente poder aprovar esse projeto na Comissão Temporária de Inteligência Artificial do Senado, passar ele no plenário do Senado e poder encaminhar ele para a Câmara para que o debate possa seguir. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para contar um pouco para vocês de que momento nós estamos desse projeto. E foram muitos meses de muitos debates, eu acho que essa mesa hoje que vai discutir um pouco sobre como a gente garantir a inovação, como a gente aproveitar as oportunidades que podem ser trazidas com a inteligência artificial, como a gente pode aproveitar essa disrupção para criar novos negócios. Eu acho que ela tem tudo a ver com o equilíbrio que a gente veio buscando ao longo do tempo de negociação desse projeto. Ele é um projeto hoje que se organiza em torno de uma lógica de risco, então, pensando quais são os sistemas, os usos dos sistemas de IA que podem ser considerados de alto risco, risco excessivo, né, que são aqueles que talvez não deveriam ser colocados para disponibilização ao público, e como a gente pode criar mecanismos de governança, de compliance, de avaliações específicas para lidar com esses sistemas. Então, a lógica do texto hoje é essa lógica baseada em risco. A gente foi construindo modificações para que o projeto fosse focado mesmo no alto risco, entendendo que era importante também ter flexibilidade e dar espaço para que a inovação aconteça, e para isso a gente precisa de duas coisas muito importantes que nós tentamos abarcar dentro do projeto. Uma delas é o fomento, especialmente ao desenvolvimento da indústria nacional, que olha ali para as startups, para as micro e pequenas empresas. A outra é a possibilidade de garantia de direitos, de efetivamente pensar aquelas externalidades negativas que muitos desses sistemas de alto risco eventualmente possam ter, como a gente preserva também os usuários. Acho que ao longo desse tempo, a gente
foi construindo esse debate, resolvendo, isso foi possível, inclusive, com a contribuição de muitos dos setores econômicos que hoje entendem que esse projeto ele precisa avançar. É óbvio, como qualquer projeto, inclusive aqui em Brasília sempre tem o ditado, né, que projeto bom é aquele que todo mundo está um pouco feliz e um pouco chateado, porque aí significa que os interesses eles estão equilibrados e eles respondem a todas as necessidades que a gente tem colocadas. Então, acho que é importante dizer que nós tivemos avanços significativos nesse equilíbrio específico entre a inovação e a garantia de direitos. A gente sinaliza também no projeto uma preocupação com a preservação daquilo que é hoje uma das riquezas do nosso país, que são a produção, né, a criação de conteúdo, a produção cultural, a produção artística, a produção jornalística. Então, a gente tem um capítulo que é inovador e que traz essa proteção específica, que tem sido colocado aí como um grande debate sobre direitos autorais. Esse tem sido um dos temas mais aquecidos no debate público. E por que ele é tão importante nessa discussão? Nós entendemos que o Brasil ocupa já esse espaço de detentor de bases de dados estruturadas, de talento para a produção cultural, artística, jornalística, e essas bases são para o desenvolvimento de inteligência artificial, que o projeto de lei está trazendo como inovação em relação às regulações que acontecem no mundo, é justamente uma visão de uma necessidade de que tenham três mecanismos que são pilares para essa discussão. O primeiro deles é a necessidade de transparência, então que a gente consiga entender e saber quais são as obras que estão sendo utilizadas para desenvolvimento e treinamento, eventualmente, daqueles sistemas, especialmente pensando os sistemas de modelos fundamentais generativa. O segundo é a possibilidade desses detentores desses direitos, dessas obras, de colocarem seu opt-out, né, de pedir para sair, se eventualmente eles entendem que não querem serem utilizados por aqueles sistemas. E, por fim, que é talvez o ponto mais polêmico, a remuneração. Então, nós temos uma compreensão que é importante que o uso, o treinamento de IA generativa, de modelos fundacionais que estão usando obras, ele precisa ser remunerado. E aí a gente entende que essa remuneração se dá como qualquer outro insumo no desenvolvimento de IA, como você paga energia, como você paga a luz, como você paga a água, como você paga o aluguel do espaço, você também paga o insumo, que é aquilo que resulta, né, que é instrumento, que é ferramenta para esse desenvolvimento. Então, acho que esse é um capítulo aí super interessante para a gente olhar essa especificidade que o Brasil está trazendo e, com certeza, um debate que vai acontecer agora de maneira aquecida no Senado e que continuará também na Câmara. Acho que o segundo ponto que a gente está também discutindo largamente nesse projeto e que é também um ponto de polêmica, de conflito, é a possibilidade de, dentro dos setores que são colocados, as atividades que são listadas, né, como de alto risco dentro do projeto, a gente tem lá questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à educação, a infraestruturas críticas, a outros setores econômicos específicos que têm sistemas que eventualmente podem ser considerados de alto risco e merecem mais proteção. Um dos grandes pontos polêmicos também do projeto é a possibilidade de listar entre esses usos de sistema aqueles que são tidos pelas plataformas, pelas big techs, né, pelas redes sociais, entendendo que hoje esses algoritmos, eles são aquilo que a gente tem de mais próximo a nós, de uma compreensão e uma interação cotidiana com sistemas de IA, e que já está muito e largamente comprovado que existem especificidades, danos, externalidades que precisam ser mitigadas. Então, o ingresso ou não também desses negócios, desse setor econômico dentro do projeto, considerando que também é um setor que precisaria ter regulação, como todos os outros que estão colocados ali, é também um dos pontos polêmicos e dos pontos de maior discussão dentro do Senado hoje e dentro desse projeto. Acho que um terceiro ponto aqui que está colocado é o debate de integridade da informação, como um dos elementos, um dos valores que devem ser ótica específica quando a gente avalia a discussão de inteligência artificial, entendendo que é muito importante que tudo aquilo que é imputado para desenvolvimento desses sistemas, para treinamento, uso,
tem que ter o mínimo de critério, de confiabilidade, de consistência, de precisão da informação, sob pena de que os outputs não sejam adequados, corretos, seguros. Então, acho que esses são, talvez, alguns dos pontos que vão ser foco do debate público. Eu queria poder estar aí para debater com vocês mais profundamente cada um deles, mas fico à disposição para a gente seguir nesse diálogo. Eu sei que vocês vão ter aí uma atividade super rica hoje, tem muita gente interessante para falar. É um evento, assim, um dos eventos mais legais que eu já participei na minha trajetória aqui no de não poder estar aí, mas ao mesmo tempo feliz de estar sendo parte dessa discussão que ela é tão central para o nosso país. E pensando um pouco no nosso futuro, entendendo que a gente tem muitas oportunidades e a gente precisa construir as condições para elas, assim como a gente precisa construir as condições para proteger aquelas que já são hoje elementos, e ao mesmo tempo garantir também que nós, enquanto usuários, tenhamos os nossos direitos prevalecidos e protegidos. Eu acho que nós conseguimos fazer tudo isso nesse projeto. É óbvio que sempre precisa aperfeiçoamento, sempre tem disputas que precisam ser feitas, e é nosso papel, inclusive, esse tipo de evento aqui, garantir que elas sejam da melhor maneira possível, da maneira respeitosa, mais diversa, e é só assim que a gente vai conseguir chegar num processo regulatório que contemple todas as necessidades do nosso país, que garanta a soberania, que estimule a indústria nacional, que estimule os pequenos, e acho que exerça mesmo esse poder de criatividade do nosso povo para garantir aquilo que de melhor a gente pode oferecer para o mundo. Então, obrigada. Parabenizo a todos pelo evento, aí na pessoa do Lucas, que é um grande amigo também, tem feito um trabalho excepcional à frente de toda essa organização. Obrigada. Excelente, hein? A Samara, apesar de não ter vindo presencialmente, trouxe aí, né, tudo o que está acontecendo em tempo real, né, com relação a essa discussão. Dando continuidade, não é, como eu tinha falado, nós vamos dar início agora ao nosso painel, não é, que trata sobre o tema da inteligência artificial. Para mediar esse painel, eu convido aqui ao palco o Vicente Aguiar, diretor de tecnologia no Pessoa e Pessoa Advogados Associados. Seja bem-vindo, Vicente. Convido também Messias Bandeira, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, IAC UFBA. Convido o Paulo Krenak, CEO de um dos maiores escritórios da Pareto, responsável pela Test AI. É com vocês agora. Bom dia a todos e todas. Prazer imenso estar aqui no Scream, participando, né, colaborando com esse debate sobre inteligência artificial. E aí, estendo também a parabenização que a Samara colocou para o evento, para a BMP, para toda a equipe de organização, né, desse evento, para o Lucas como grande líder aí dessa equipe. Parabéns mesmo, né? Essa é uma oportunidade única que a gente tem de debater um tema dentro dessas três perspectivas, né? Aqui a gente tem governo, instituições de ensino e empresas representados devidamente por pessoas altamente qualificadas, para a gente fazer uma reflexão que é bem interessante entre proteção e inovação. E aí eu gostaria de começar pelo Messias. Messias, quais os desafios, em especial as instituições de ensino, ao adotar inteligência artificial, tanto na perspectiva do ensino, como também na produção do conhecimento? A gente já tinha um desafio do ponto de vista do ensino com relação à internet e às novas tecnologias.
E eu acredito que depois de novembro de 2022, né, com o surgimento de uma primeira IA generativa altamente difundida e acessível, o impacto foi muito grande. E aí, como pensar esse desafio de uso prático dentro de uma instituição de ensino e, como consequência, como regular esse uso para garantir, né, o papel de uma instituição de produção e difusão do conhecimento, né, seja na área como ensino, seja como pesquisa. Bom, obrigado, muito bom dia a todas e todos. Quero saudar os participantes do SCREAM 2024, saudar toda a equipe de organização, agradecer pelo convite gentil que recebi do Lucas, da Camila Passos, do Darzé, Elaine, saudar a equipe aqui que também nos acompanha, na pessoa de Andresa, toda a equipe da organização. Vicente, também um abraço, obrigado, Paulo, aqui pela participação. Como já alguém falou, acho que nesta manhã memorável de quarta-feira, dia de Santa Bárbara, dia de Iansã, eu, inclusive, estou sentindo um cheiro de caruru, não sei se é a produção né, tá preparando alguma coisa aí, mas algo me diz, né, que tem um caruru a caminho, Vicente. Eu queria rapidamente só situar, a gente na academia tem essa coisa de, eu quero dizer qual é o meu lugar de fala, né? Na verdade, eu não tenho um lugar de fala, eu tenho entre lugares de fala. Eu estou aqui um pouco na condição de professor, de pesquisador, de curioso, de usuário desses sistemas, na posição também de alguém que entende que a sociedade civil precisa estabelecer uma correlação de forças diante desse cenário. E acho que esse contexto das inteligências artificiais, que se apresentou, sobretudo a partir de 2022, essa rápida popularização de um modelo de inteligência artificial, projeta grandes desafios e muitas inflexões no que se refere à educação, à utilização ética desses recursos, na área da saúde, na área do direito, e, de fato, é um cenário com muitas rasuras, com muitas fronteiras também em termos de debate. A grande dificuldade é a gente situar esse debate na perspectiva de um ordenamento e de uma regulação que não signifique, que não tenha um caráter punitivo, por exemplo, como ocorreu com a proposição de uma lei de internet no Brasil em 2005, que ficou conhecida como o AI-5 digital, quando foi proposto uma primeira forma de regulação da internet no Brasil. Com isso, eu quero dizer, primeiro, que eu sou muito otimista em relação à capacidade do Brasil em estabelecer um horizonte extremamente inovador, que respeite a diversidade, que respeite a integridade da informação, que estabeleça, de fato, uma natureza tão inovadora quanto foi o Brasil, por exemplo, entre 2007 e 2012, em cultura digital em nível global. Em 2024, nós estamos, entre aspas, celebrando os 10 anos do Marco Civil da Internet. Uma legislação, uma lei que é considerada talvez a mais importante, a mais avançada no Brasil em termos de regulação da internet. Ela está baseada em 3 grandes princípios, que é o princípio da neutralidade da rede, o princípio da privacidade e da liberdade de expressão. Ou seja, ela tem uma natureza declaratória, de garantia de direitos, de estabelecer reciprocidade, de estabelecer regulação entre os diversos atores sociais. No campo da educação, nós temos um desafio muito grande, que é como lidar com esse contexto em que, geralmente, os nossos estudantes chegam mais informados, estão mais habituados a esses recursos do que pesquisadores, do que os professores. Eu tenho desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, nesse semestre particularmente, um curso dedicado à relação entre arte e tecnologias contemporâneas na perspectiva da inteligência artificial, fazendo um mapeamento da utilização desses recursos. E certamente temos aí um debate que, por um lado, tem uma visão redentora no uso dessas tecnologias, ou seja, essas tecnologias parece que vão resolver uma série de questões e de dificuldades e desigualdades no campo da educação, e uma outra leitura que é extremamente crítica, cética em relação a esses recursos. Eu não sei se eu consigo, Vicente, só apresentar uma pequena imagem, acho que já está aqui na tela. Isso.
Aqui são algumas, eu diria assim, algumas inflexões desse debate, né, sobre a apropriação social destas tecnologias. Essa inflexão que eu mencionava, Vicente, sobre a dificuldade na utilização desses recursos, não é tão nova assim. Isso tem a ver com todas as tecnologias emergentes, todas as tecnologias inovadoras. Vocês estão vendo, por exemplo, que tem uma imagem de um protesto de professores nos Estados Unidos reclamando, professores do curso de engenharia, reclamando do uso de calculadoras nas universidades, isso lá na década de 1970. Da mesma forma que hoje tem gente proibindo celular em sala de aula, tem gente querendo proibir o uso de tablets, banda larga aberta nas instituições. Então, esse não é um debate necessariamente novo. A diferença, nesse momento, é uma diferença de escala. Então, o que nós estamos assistindo agora são aspectos que colocam sob um permanente desafio a própria noção de educação que nós temos na sociedade contemporânea. E você toca um ponto importante, Messias. Eu fiz recentemente uma oficina numa empresa pública aqui do Estado sobre o uso de IA generativa e comunicação, e foi passada uma pesquisa entre o público para saber quem usava ou não inteligência artificial. E 50% disse que ainda não utilizava. Isso me assustou, né? Porque todo mundo aqui sempre usou inteligência artificial, acredito que no mínimo há uns 5 anos, porque todo mundo aqui já usou o Waze e recalculou rotas usando inteligência artificial, todo mundo aqui usa redes sociais que fazem a construção de perfil e de conteúdo baseado em inteligência artificial, e às vezes a gente não consegue entender, Paulo, a distinção entre o que estamos vivendo hoje com a IA generativa, com o que a gente sempre viveu com as IAs ao longo da nossa vida. E aí, isso eu falo tanto do ponto de vista dos indivíduos, como também do ponto de vista das empresas. E a pergunta que eu queria fazer para você, Paulo, é: quais são, então, os desafios, já que Messias colocou, já iniciou, né, esse debate sobre a questão, o desafio dentro das instituições de ensino, mas do ponto de vista das empresas, do ponto de vista prático, agora com a utilização da IA generativa, quais são os desafios que a gente tem para o uso e para essa apropriação, e como a regulação pode, em vez de barrar, e sim estimular esse processo, né? Perfeito. Novamente estendo aqui meus agradecimentos a toda a organização do evento, mas só uma pesquisa rápida aqui entre a gente, tá? Quantos aqui, levantem a mão, já utilizaram IA generativa, ChatGPT ou algo correlato? Todo mundo usou, né? Quantos de vocês utilizaram isso para uma função de trabalho, seja ela qual seja? Uma parte, né? Aí, a última pergunta. Quantos de vocês que usaram para uma função de trabalho fizeram isso, a ferramenta que vocês usaram sendo a ferramenta financiada pela empresa que vocês fazem parte? Olha como o número de mãos diminui. Então, eu estou trazendo isso porque nessa pesquisa que você fez, obviamente dentro de empresa, ela pode também ter dado uma taxa de resposta baixa, porque as empresas também não estão claro para os funcionários que tudo bem usar IA. Na verdade, existe um medo, existe também um incentivo, e não existe um fomento em si de uma cultura de inteligência artificial. E aí vale aqui a gente fazer uma distinção, só dar um passo atrás, sobre a distinção entre o IA tradicional e a IA generativa. Não sei se é claro para todo mundo, mas a IA tradicional, que você vai lá, por exemplo, a reconhecimento digital, reconhecimento facial, elas têm IAs específicas para funções pontuais, mas que elas não têm essa função de conseguir criar coisas a partir disso. Só que tem um detalhe importante entre a diferença da tradicional para a generativa, é que as IAs tradicionais, quando vão ser desenvolvidas por alguma empresa, elas precisam de montar projetos, precisam fazer contratação de desenvolvedores, e é muito mais custoso você implementar isso nas empresas. A generativa, como o ChatGPT, ou outras IAs ali como o Gemini do Google, ou até o Meta, que ele agora tem a própria IA no WhatsApp, não sei se todo mundo aqui já teve alguma oportunidade de experimentar ela, elas são tecnologias.
E aí que entra a diferença. A gente está diante de uma das maiores revoluções tecnológicas. Muita gente estima que a IA generativa ela chega a ter um impacto tão grande quanto a criação da internet. E tem um detalhe, ela é facilmente implementada nas empresas. Só que aí a principal barreira está muito na mentalidade do próprio empresário de mostrar de maneira transparente para os seus funcionários que, olha, está tudo bem usar IA, eu vou entender como eu implemento uma cultura de IA. Nesse ponto, as pessoas que falaram, eu usei para uma função de trabalho, às vezes vocês podem até ter usado uma versão gratuita. Isso pode até ter colocado em risco, e se vocês não deram o opt-out, né, que a Samara falou, né, vocês não optaram para que sua informação não fosse treinada, vocês podem até ter colocado em risco alguma informação sensível da empresa. Quando a própria empresa não financia isso, ela não tem uma ferramenta que, de fato, faça com que dê segurança, de fato, a essas informações, ela também coloca em risco a privacidade dela. Então, no momento que as empresas entendem a importância de fomentar isso dentro das empresas, a nível cultural, a nível ferramental e também a nível de educação também. Hoje, na Pareto, dando um pouco mais de contexto para vocês, a gente tem uma plataforma com mais de quase 2 milhões de usuários, a gente está presente em mais. A Pareto já trabalha há mais de 10 anos com IA tradicional e de 2 anos para cá a gente tem uma plataforma de IA generativa. Eu atendo diretamente, por exemplo, o Grupo Pets, a White Martins, Remax Brasil, já tive projetos com o Grupo Pão de Açúcar, Sul América, Grupo AF, enfim, uma série de entidades de diferentes setores. E a gente treinou um pouco mais de 1.000 funcionários do Banco do Brasil também. Hoje a gente é um parceiro homologado de treinamento para inteligência artificial, além de ter a nossa própria plataforma, né? Que hoje ela também é um orquestrador de IAs. Ela tem mais de 200 IAs ali que vocês conseguem acessar por um valor mais baixo do que o GPT. Então, isso dá acesso. Hoje a gente consegue atuar nas 3 frentes das empresas, né? No aspecto cultural, no aspecto educacional e no aspecto ferramental. E unindo essas 3 partes é onde a gente consegue superar esse desafio de implementação de IA nessas empresas. Então, o maior desafio estão nesses 3 aspectos. Maravilha, Paulo. E aí, Messias, o Paulo coloca uma questão muito importante, que é esse desafio da implementação institucional que além do uso, né? Usando as pessoas já estão. Eu acho que desafios parecidos a gente viveu com a eliminação da internet, das redes sociais, ou seja, as pessoas estavam lá, as instituições estavam lá, a questão é saber de como elas se posicionam e assumem esse papel do ponto de vista institucional. O Paulo colocou aqui, e a maioria do público deixou isso muito bem claro, as pessoas usam como indivíduos, mas a gente tem o desafio de implementar isso do ponto de vista institucional e corporativo. A pergunta que eu coloco para você, Messias, dentro de uma universidade, né, eu também, no tempo livre, eu atuo também como professor, como é pensar agora esse uso prático e esse uso institucional? Porque eu acredito que todo mundo aqui que é aluno de pós-graduação ou graduação já usa IA generativa para desenvolver seus trabalhos, para fazer realizações de pesquisa, só que como é que as universidades hoje podem melhor aproveitar e, como consequência, regular esse uso institucional e prático, tendo em vista aqui, do ponto de vista do usuário, a coisa já está acontecendo? Bom, primeiro é importante a gente lembrar que a universidade é uma comunidade de conhecimento. E acho que deveríamos estabelecer essa mesma lógica quando estamos pensando numa tecnologia emergente, e, aliás, isso me faz lembrar o que dizia o Arthur Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada tem algo indistinguível, né, indistinguível da magia. E é isso que está colocado para a gente, né? Nós temos hoje um cenário extremamente disruptivo, com características absolutamente assimétricas em termos de apropriação, em termos de protagonismo. Na universidade isso não é diferente. O aspecto que eu acho central nesse debate é que esse é um recurso que, primeiro, precisamos entender que ele não é neutro, né? Toda tecnologia tem uma dimensão ideológica, política embutida. Segundo aspecto é que é a sociedade civil que deve estabelecer, como falei, essa correlação de forças. Porque nós estamos vendo, por exemplo, né, nessa inflexão que está colocada, não é apenas a ideia de uma inteligência artificial. Eu, por exemplo, tenho um desconforto muito grande com o próprio termo artificial. Porque nós estamos tratando de uma tecnologia
pelo menos nesse modelo que estamos usando de maneira popularizada, de uma tecnologia que tem mais a ver com uma memória social, com a inteligência do coletivo, do que, de fato, uma resposta anódina, uma entidade, né, que não tem percepções, sentido. Ao contrário, nós estamos lidando com uma tecnologia que tem curva de aprendizado, que tem capacidade de recursividade, de sistematização da informação e que não tenho pudor em reconhecer isso, que em algum momento, logo à frente, terá capacidade, sim, de autonomia de pensamento, de cognição. Então, na universidade, eu acho que a gente tem um desafio de lidar isso numa perspectiva também crítica, como é papel da própria universidade, mas estabelecer também com a sociedade, com o setor político, dutos de relacionamento para que o Brasil, por exemplo, possa dizer como deve ser modelada a inteligência artificial no país. Rapidamente, só para a gente ter uma ideia, e isso é importante para que o Brasil não fique a reboque das big techs, de outras políticas, porque esse debate está sendo travado em vários países. A União Europeia está tratando isso em escala coletiva, né, em escala continental. Vejam, por exemplo, os 10 países que são considerados lá pelo o relatório anual de inteligência artificial no mundo, feito pela Universidade de Stanford. Estados Unidos, China e o Reino Unido estão na liderança desse processo. Eles utilizaram como critérios aspectos de governança da inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, produção científica, inovações, patentes, enfim, foram vários critérios utilizados. 36 países que foram listados nessa pesquisa. O Brasil está em 34º. Essa não é a posição que o Brasil deveria estar ocupando em função do seu histórico recente de protagonismo em cultura digital, especialmente na gestão do ministro Gilberto Gil, seguida pela gestão de Juca. Nós pautamos o debate sobre cultura digital para além do campo da cultura, Vicente. Isso foi fundamental. Só um complemento. Eu recém estava no Google vendo algumas pesquisas sobre adoção de novas tecnologias e o Brasil ele ocupa um espaço que à frente dos Estados Unidos em rápida adoção de tecnologia. Então, só corroborando um pouco com o que o Messias está falando. Aqui tem alguns dados rapidamente, não vou tratar disso porque aqui o tempinho é curto. Eu só queria mostrar para vocês aqui esses dados que são absolutamente impressionantes de utilização, por exemplo, nos Estados Unidos, dos modelos de aprendizado que foram desenvolvidos. Na China, por exemplo, quase 90 mil artigos científicos tratando da inteligência artificial. No Reino Unido, cerca de 400 citações em legislação, em documentos governamentais, enfim. E muito rapidamente, Vicente, numa perspectiva aí também recoloca essa posição da universidade de apoio, de contribuição ao debate social no campo da educação, das artes e da cultura. Vocês estão vendo aqui a pirâmide, né, do que nós chamamos aí do consumo global de música em 2023. Eu estou pegando esse recorte da música porque, Vicente, eu não sei se você sabe, eu sou músico, eu sou um artista mundialmente desconhecido, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse debate. Aqui vocês estão vendo uma pirâmide que coloca lá em cima aproximadamente 10 músicas. São 184 milhões de músicas que foram disponibilizadas para o streaming em 2023. Lá no topo da pirâmide, você tem 10 músicas que foram executadas mais de 1 bilhão de vezes nas plataformas de streaming. Essa pirâmide, obviamente, vai diminuindo, e vocês estão vendo aqui que quase 150 milhões de músicas foram executadas em 2023, menos de 1.000 vezes. Nesse contexto aqui, 43 milhões de músicas, Paulo Vicente, não foram executadas nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu devo estar nesse bolo aí. Mas a culpa não é minha, a culpa é da inteligência artificial, Lucas, e do sistema de recomendação, que estão deixando a gente consumir só o que está no topo lá da pirâmide. Então, você está tocando, então eles vão recomendar cada vez mais você que está lá no topo. E aí, para fechar, Messias, você toca num ponto importante. Para além do uso, que ele é todo condicionado dentro de uma estrutura específica, feito por empresas normalmente concentradas no Vale do Silício, que são classificadas como Big Techs. Então, para além do uso, existe um desafio, que é o desafio do desenvolvimento, né, de tecnologia especial de IAs, e eu acrescento também de IAs generativas, a gente equilibre de uma forma mínima
e, ao mesmo tempo, resolva problemas específicos do nosso cotidiano que vão além daquilo que foi especificado em outros lugares. E aí eu queria fechar com, com o Paulo. Como, Paulo, as empresas, eu como diretor de tecnologia, a gente tem sempre um desafio entre usar e desenvolver internamente. Isso vale também para as IAs generativas. Existe, o Llama está aí, a Meta abriu várias libs de Python, que são possíveis de pessoas adotarem e customizarem soluções de IA, inclusive generativas, para seu próprio ecossistema. Pergunta é como as empresas, para além de pensar do uso, elas ampliem essa perspectiva para também pensar um desenvolvimento seguro e dentro de uma perspectiva também que preserve essa questão do negócio e da segurança. Então, hoje, está faltando 2 minutinhos aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas, em resumo, só um ponto: desenvolver novos modelos de IA é extremamente custoso, mas é extremamente custoso a nível que se gastam bilhões de dólares por mês para desenvolver um GPT da vida. Então, sem um incentivo também governamental, uma união de diferentes empresas para se desenvolver novos modelos de linguagem da forma como se é, hoje, dentro dos Estados Unidos e China, é muito difícil. O Brasil ele teve investimento de 1,4 bilhões no último ano, enquanto a China teve investimento de 300 bilhões na iniciativa pública para IA. Então, é muito discrepante. Assim como dentro da iniciativa privada também, Messias trouxe ali alguns números. Então, é muito desafiador e eu confesso que desenvolver modelos de IA generativa no Brasil, eu vejo como um desafio assim, fortíssimo, que quase impossível, pelo nível que se deu ali o histórico. A previsão do governo é utilizar até 2028 24 bilhões de reais, né, de investimento ainda em IA, que não é suficiente para você desenvolver, para você custear, para vocês terem noção, 1 ano de desenvolvimento de um modelo como o GPT. Então, aí entra a possibilidade. Ok, como é que a gente pode fazer isso? Existem bibliotecas públicas de IAs que são open source, né, como a gente fala, que aí sim a gente pode fazer treinamentos como fine tuning baseado nos dados dessa empresa, ou outros modelos mais fáceis de fazer esse treinamento, como o RAG, né, que é treinamentos que você não treina a própria IA, mas você utiliza dados da própria empresa para personalizar ela a seu favor. E assim como ferramentas como a nossa também, que visam a união dessas várias IAs, dessas funcionalidades, para facilitar de maneira segura, né? Então, a gente passa... O que é que a Pareto faz hoje? A gente contrata essas APIs dessas grandes empresas no modelo Enterprise, dando toda a segurança possível para a utilização de cada um deles. E a gente facilita a interação desses modelos e o próprio treinamento com dados das empresas para fazer isso. Então, tem essas alternativas. Você pode optar por desenvolver internamente a partir de modelos open source, fine tuning, RAG, etc., dentro de casa, mas aí exige time de desenvolvimento e afins, como também pode ir no sentido de contratar ferramentas que hoje são especializadas em fazer isso, como a TES, por exemplo. Então, e tem outras também que hoje estão indo por esse caminho também de orquestradores de IAs, né? Então, é mais nesse sentido. Tempo esgotado ali, já me passei. Gente, o debate está bom, tinham muito mais perguntas, tenho certeza que a gente poderia avançar e explorar muito mais, e podemos fazer isso aqui nos bastidores, mas o tempo acabou. Queria realmente agradecer a Paulo, a Messias e toda a equipe do Scream por essa oportunidade. Estamos aí online, estamos aí conectados, estamos nos corredores, estamos no Caruru, não é isso, Messias, que parece que vai ter aí, é isso, Lucas? Brincadeira, gente. É uma pressão favorável para que isso aconteça. Mas obrigado. E nos encontramos aí ao longo do Scream. Valeu, gente.